André Ventura não poupou nas palavras, atacou a corrupção, denunciou a justiça seletiva, prometeu pôr o país na ordem e disse alto e bom som que não será o presidente de todos, não será presidente dos corruptos, dos ciganos nem dos que vivem de subsídios. Para Ventura, Portugal precisa de uma quarta república, de um choque de ordem e de autoridade, porque, como ele próprio disse, este regime está podre. Foi uma entrevista explosiva, cheia de provocações, ataques diretos e promessas de ruptura total com o sistema. Ficou curioso? Então veja até ao fim. O André Ventura disse várias vezes publicamente que não desejou esta candidatura, que o seu objetivo é ser primeiro-ministro. Comece como começo com todos os candidatos. Então porquê é que os portugueses devem votar em si? Obrigado pelo convite, antes de mais. Boa noite para si, para os telespectadores. A política nem sempre é sobre o que nós queremos. A política às vezes é sobre o que temos que alcançar e aquilo que o país precisa. Eu nunca vi a política como alguma coisa que eu precisasse. Eu vejo a política como um sentido de missão. Olha, como dizia o General Ramalhianes, a política tem que ser missão e não benefício, para podermos transformar o país. Eu não desejei esta candidatura, isso é uma verdade. Mas é uma candidatura sem convicção, André Ventura? Não, é o que eu lhe estou a dizer. Às vezes na vida nós temos que levar a cabo uma missão mesmo que não seja aquilo que desejamos. O estado do país não é o que desejamos, as candidaturas que foram apresentadas são estas que são, estão em cima da mesa. Eu não pude transformar isso, as pessoas avançaram, mostraram as suas posições e houve um momento que eu e o Chega olhámos para aqueles que estavam em cima da mesa e não havia um único candidato que tivesse essa voz, como disse no início da sua apresentação, que tivesse essa voz de querer transformar o país e o sistema. Aliás, o único candidato que se apresentava com uma voz de transformar o país e o sistema levou para a candidatura aos Isaltinos desta vida e os Rui Rios desta vida, que na verdade são o pior que o sistema tem. E, portanto, deixou de existir uma candidatura que fosse antissistema. E quando é assim, nós na vida temos que avançar. E temos que não pensar na nossa vida pessoal, nas nossas circunstâncias, na vida partidária, e temos que pensar nos portugueses e naqueles que confiam no Chega e em mim. E foi isso que eu fiz. O senhor diz que fala muito de uma quarta república, porque este regime já não serve, mas ainda não ouvi aprofundar bem esse tema para perceber como é que o fará. Ora, como sabe, um presidente não pode iniciar uma nova república por decisão própria, precisa de 2/3 do Parlamento, ou então de um partido que consiga os 154 lugares parlamentares. Como é que encaixa este seu projeto da Quarta República neste contexto? Claro, eu vejo o Presidente como um condutor do país. Um condutor, alguém que guia o país. E neste momento o país vai em contramão e a velocidade errada e baixa, sinceramente. Nós precisamos de pôr o país em velocidade forte e na marcha certa e na direção certa. E estamos com tudo errado. Eu vejo o Presidente como um condutor do país, alguém que influencia o destino do país, que transmite uma mensagem forte como as instituições estão a errar e estão a falhar, e é esse condutor. Certo. Ora, mas onde é que encaixa aí a Quarta República? Olha, como é que pretende fazê-lo? Porque, como o André Ventura sabe, na história de Portugal, deixe-me só fazer este enquadramento para que as pessoas também percebam, e é para elas que nós está hoje a falar aqui. Na história de Portugal, todas as mudanças de regime, da monarquia à Primeira República, do Estado Novo à atual democracia, só aconteceram através de golpes de Estado. E para que os portugueses percebam, para si, não, mas isto é são factos. Para si, a Quarta República é apenas um símbolo político ou está a admitir que pretende forçar uma ruptura fora dos mecanismos democráticos, André Ventura? Percebe a minha pergunta? Eu sou um democrata, mas há momentos em que até um democrata tem que dizer que este regime está podre. Quer dizer, olha, mais uma vez, as palavras não são minhas, são do General Ramalhianes. Há uma epidemia de corrupção em Portugal. Então, e quando é assim, nós dizemos, mas os mecanismos constitucionais... Mas que mecanismos constitucionais? Está podre de corrupção a cair por todos os lados. Mas é apenas retórica? Deixa-me só dizer isto. Está podre de corrupção nas autarquias, está podre de corrupção nos governos, está podre de corrupção nos governos regionais. Nós precisamos de outro regime, não é uma questão retórica. Nós precisamos que quem seja corrupto não se pode voltar a candidatar a cargos públicos. Nós já iremos falar de corrupção, André Deixa-me só falar. Mas eu vi as entrevistas dos outros candidatos e não tiveram estas interrupções ao fim de 2 segundos. Sim, deixa-me só tentar falar. Não tiveram. Com toda a franqueza, não tiveram. Nós vamos ter tempo para falar de corrupção. Eu queria perceber como é que vai, de facto, levar a cabo a instituição dessa Quarta República. Senão, desculpa, eu vi as entrevistas aos outros 2 candidatos, parecia que estavam a morrer aqui no estúdio. Não é verdade, André Ventura. É verdade, sim, senhor. Vamos concluir este assunto e vamos ao resto. Como é que uma pergunta, se não conseguir falar, não me vai deixar esclarecer. Eu estou a dizer que há uma epidemia de corrupção. Interrompeu-me, não percebo porquê. Está desconfortável com esta resposta? Não. Então deixe-me terminar. Eu gostava de ouvir falar sobre a Quarta República. Mas é isso que eu lhe estou a dizer. Se não me deixar falar, eu não consigo. Faça favor. Se em todo momento onde eu vou, eu sou 10 vezes mais interrompido pelos meus adversários, é impossível, sinceramente. Foquemos na resposta, então. Mas desculpe lá, mas obviamente fica difícil. Há uma epidemia de corrupção em Portugal. As palavras não são minhas, são de Ramalhianes. Nós não combatemos a corrupção dentro do regime em que estamos, francamente. Porquê? Porque nós temos mais bandidos à solta do que na cadeia. Porque nós temos os políticos todos que foram condenados por corrupção, alguns deles a serem presidentes de Câmara, ministros, a receber pensões vitalícias. É o vê-se-te-vias, é o bar aberto da República, a ver se tudo fica nas mãos da malta porreira. Quando isto é assim, nós temos 2 opções. Ou dizemos, nós precisamos de uma mudança de regime na Constituição, na execução da justiça, na forma como olhamos para os cargos públicos e como olhamos para a integridade das pessoas. Olha, noutra coisa, eu vou-lhe dar um exemplo.
em como o Presidente da República pode ter uma atuação e como a outra República é importante. Nós tivemos recentemente, até foi noutro país, a morte de um cidadão negro pela polícia. Saíram à rua, cravos na mão, tudo na mão, etc. Recentemente, nós tivemos polícias também eles assassinados, ofendidos por minorias, e ninguém quer saber. O Presidente da República está em silêncio, a República está em silêncio. Nós temos o caso do Odeir Muniz, está toda a gente muito preocupada porque a polícia agrediu um cidadão de umas minorias, mas não se preocupam com os polícias que todos os dias são agredidos nesses bairros. Isto é um sinal de como o país está podre e como a nossa democracia está podre. Olha, eu vou-lhe usar uma expressão, eu sei que isto é um risco, mas vou usar esta expressão. Quer responder à minha pergunta? Deixa-me usar esta expressão. Eu sou um democrata, e sou mesmo, por natureza. Mas há uma expressão que se ouve muito e que de facto faz sentido. De facto não era preciso um Salazar, eram preciso 3 Salazares. Porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso 3 Salazares para pôr isto na ordem. E quando dizem assim, o regime, mas que regime? Acha que o regime diz alguma coisa para ex-combatentes que recebem 50 euros por mês? Recebem mais, como sabe. Não, desculpe, alguns recebem menos. E veem pessoas que vieram de fora a receber mais. Acha que isso é sinal, mas o Abril e o regime, André etc. Ventura, Acha que isto diz alguma coisa às pessoas? Temos uma hora de entrevista. Vamos ter muita oportunidade também de perceber essas matérias, e nomeadamente a forma como o Presidente pode ou não intervir nelas. Mas regresso à minha questão, que eu acho que é fundamental nesta sua candidatura, para que não seja apenas uma proclamação ou apenas retórica. Com os meios constitucionais que tem ao dispor, como é que vai impor uma nova República? Olha, uma quarta República? Eu vou-lhe dar um exemplo. Como? Se tiver um ministro que é suspeito de corrupção, que seja à vista de todos, que esteja a receber e a encher-se de património à custa do Estado, um Presidente da República tem que dizer ao Primeiro-Ministro: este senhor tem que sair. Não pode dizer por meias palavras, tem que ser direto, este senhor tem que sair em nome da integridade. No sistema que temos, o Presidente tende a fazer aqueles freios e contrapesos que eu acho que muitas vezes o Presidente se torna, francamente, na minha perspectiva, um corta-fitas, sem interesse nenhum, e um agente de marketing. Eu não me candidato para ser nem agente de marketing, nem corta-fitas. Eu, como disse à entrada da SIC, eu quero pôr o país na ordem. E o senhor considera que o Presidente tem poucos poderes? E, portanto, acha que ele deveria ter mais poderes, mas não tem. Como eu lhe disse, o Presidente é o condutor do país. E ele pode, em momentos-chave, como aqueles em que nós vemos, olha, eu vou-lhe dar um exemplo de como o Presidente pode intervir. Nós recentemente tivemos, e a SIC fez o seu papel também, e outras televisões, um elemento dito de extrema-direita que foi condenado, que está em prisão preventiva por ter ameaçado um jornalista. E isso foi notícia, e bem. Foi notícia, a SIC fez o seu papel habitual, tal, os outros órgãos também. Nós há pouco tempo tivemos um grupo de ciganos em Valongo que desfigurou uma pessoa e ficaram em liberdade. Porque nós estamos a viver num país em que ameaçar alguém vai para a prisão, sobretudo se for de direita. Mas desfigurar pessoas, atacar polícias, Olha, deixa-me dizer isto, desculpa, vamos concluir isto. Olha, o maquinista, o motorista da Carris, o Tiago, em Loures, que foi desfigurado por um ataque de bandidagem, só que eram minorias, por isso são coitadinhos, estão em liberdade. Os que desfiguraram um casal em Valongo eram ciganos, por isso ficaram em liberdade. Porém, aqueles que ameaçaram os jornalistas estão presos. E, portanto, um Presidente que fica em silêncio sobre isto, eu sei que para vocês jornalistas, se calhar, isto até é bom dizer, mas eu, como político, tenho de ver. Aqui a questão não são jornalistas, aqui a questão é as suas opiniões e o que é que o senhor vai fazer para desempenhar no cargo presidencial. Como é a minha opinião é esta. Isto mostra como. Mas também estou aqui para fazer perguntas, André Ventura. Mas eu tenho que responder. Isto mostra como o regime está podre. E eu, se fosse Presidente da República, diria à Justiça isto. Os senhores têm que atuar. Há separação de poderes. O que é que não pode acontecer? É os coitadinhos e os privilegiados de sempre terem uma justiça favorável e os cidadãos comuns sentirem que a justiça lhes cai sempre em cima. E isto é papel de um Presidente da República. O sistema está podre e muitos partilham da sua opinião. Por isso é que a República está podre. Muitos partilham da sua opinião, mas acabou por não me responder como é que implantaria essa quarta República com os meios constitucionais que tem ao seu alcance. Portanto, temos que avançar. Não vou insistir mais uma vez. Não está a insistir porque está a fazer. É dizer que eu não respondi. Não me disse como é que vai instituí-la, mas eu percebo que não tens mais para isso. Eu já dei um exemplo. Eu faria uma declaração ao país nesse dia a dizer que não é aceitável para mim, como Presidente da República, e acho que o sistema compreenderia isso. Mas isso muda o regime, André Ventura? Acha que não? Uma declaração do Presidente da República, olha, vocês aqui sabem bem como muda, em muitos casos. Portanto, uma declaração do Presidente da República acha que não muda quando diz assim: meus senhores, nós acabámos de assistir a isto. Um motorista de autocarro é atacado por bandidagem e os tipos ficam em liberdade. Uns incendiários que estão a pôr fogo ao país ficam em liberdade. Um grupo de ciganos que desfigurou um casal em Valongo ficam em liberdade. Isto estamos a viver num clima de absoluta impunidade. Acha que a Justiça, a administração interna, o país, não ouvem as palavras de um Presidente da República que diz isto? Ouve, eu acho que sim. E eu sou o único que o diz. Porque os outros dizem o mesmo que todos disseram em 50 anos, francamente. Avancemos. Portanto, eu sou o único candidato, verdadeiramente, que quer mudar o sistema. Os outros querem ser parte do mesmo sistema. Essa é que é a diferença. Mas isso também é muito diferente de uma mudança de regime. Mas temos que avançar. O senhor nunca declarou a independência do Chega, como outros candidatos presidenciais o fizeram, o que se entende, porque o senhor é líder de um partido. Se for eleito, como é que garante que não haverá confusão entre o que é o Presidente da República e o Presidente do Chega? Vamos lá ver. Eu tenho isso é importante para si, da independência.
Eu sou presidente do Chega. Claro. O Chega teve 23%, 23,5% nas últimas eleições e nós queremos ainda abranger mais eleitorado. Eu não tenho vergonha disso. Eu não sou aqueles candidatos que fingem que são independentes. E depois andam a tentar buscar na esquerda e na direita. Depois ainda há os piores, os que começam por dizer que são fora do sistema e acabam a dizer, como é o caso do Almirante Gouveia e Melo, que acham que Mário Soares é um bom exemplo de Presidente da República. Quer dizer, eu gostava de perguntar aos milhares de pessoas que vieram das antigas colónias portuguesas, dos antigos combatentes, dos militares, aqueles que pensaram em votar Gouveia e Melo, olha, eu fui um caso, Sim. O que é que acham hoje disto? Do homem que era antissistema, agora diz que Mário Soares é o seu exemplo, mas diz assim, qual é a diferença de um português e de um imigrante ao fim de 10 anos de estar cá em Portugal? Nós temos algum gene que nos distinga, temos o Almirante Gouveia e Melo, chama-se ser português, chama-se amar este país, chama-se gostar mesmo de Portugal. Portanto, eu não tenho nenhum problema com a independência. Eu gosto dos valores que o Chega tem para Portugal, eu sinto-me parte desses valores. Portugal, eu sinto-me parte desses valores e eu não os renego. Eu não faço. Olha, o Dr. Marcos Mendes esteve aqui consigo durante muitas semanas. Foi comentador desta casa. Acha que ele é independente face ao PSD? Eu preferia falar mais de si neste momento do que nos outros. Perguntou-me dos meus adversários sobre a independência. Não, eu perguntei-lhe sobre se for eleito, se não haverá confusão nas pessoas sobre o que é ser presidente e o que é ser líder do Chega. Marcos Mendes durante anos. Acho que o Dr. Marcos Mendes colocar-lhe a questão é de nestes alguma termos. forma independente de Luís Montenegro e do PSD? Claro que não. Esta entrevista é sobre si. Há 5 anos, numa entrevista ao Expresso, o senhor admitia que um presidente pudesse ter um braço armado no Parlamento para liderar o Estado a partir de Belém, uma ideia que tem sido, como sabe, reafirmada também por dirigentes do Chega. O senhor está a candidatar-se para ser Presidente da República ou para ser um Primeiro-Ministro sombra? Eu estou a candidatar-me para pôr o país na ordem. Eu comecei por lhe dizer isto. Quando as pessoas às vezes dizem fazem falta 3 Salazares ou 4, as pessoas sentem que o país está desorganizado, que nós vivemos numa bandalheira total. A questão aqui não é que quer ser isto ou quer ser aquilo, ou o fato que melhor lhe cabe. Nós temos, Clara de Sousa, nós temos que pôr o nosso país na ordem. Cada dia que acordo e olho para as notícias, eu percebo que este país perdeu o norte, perdeu a ordem, entrou numa inversão de prioridades absolutamente escandalosa. O Estado perdeu toda a integridade, perdeu toda a moral. Os cidadãos sentem que há uma justiça para uns e uma justiça para outros. Sentem que estão sufocados a pagar uma série de gente que não deviam pagar e que não querem fazer nada. Sentem que há uma minoria de privilegiados e há um conjunto maioritário de cidadãos que não têm acesso a nada. E, portanto, a questão não é, sinceramente, se é preciso um braço armado no Parlamento. Foi o senhor que o disse. O que eu acho que é preciso é pôr o país na ordem. Este é o lema desta candidatura, é pôr o país na ordem. Como é que nós Mas o senhor tem impedimentos constitucionais. Com certeza. O senhor sabe que não o pode fazer. Chega... Como é que vai contornar esse impedimento? Clara de Sousa, neste momento em Portugal, poucas palavras têm tanta expressão como a do Presidente da República. Se o Presidente da República disser ao Governo que tem que ser intolerante à epidemia de corrupção, queremos ser intolerantes à corrupção, o Governo terá que ter atenção a isso. Quer dizer, se o Governo disser que não é possível ter um Ministro que ao mesmo tempo que é Ministro anda a receber dinheiro e anda metido em negociatas, o Governo percebe a mensagem. Se tivermos um Presidente da República que diz à Justiça que, não obstante a separação de poderes, tem que agir e tem que agir de forma rápida e tem que agir para todos, quer sejam minorias e os coitadinhos, quer sejam os outros, as pessoas percebem. Sim, mas a questão é, o senhor, enquanto Presidente, vai determinar linhas, ou pensa, se o Chega a chegar também a Governo, determinar linhas de atuação, de governação? Porque a atuação é ela própria uma determinação de linhas. Eu vou-lhe dar exemplo. Não, mas eu percebo, mas a própria, como sabe, a Constituição, o senhor é um jurista, conhece bem, não permite que o Presidente seja um líder do partido, nem formal, nem formalmente, nem por influência direta, nem por influência indireta. Claro, eu vou-lhe dar um exemplo. Mas como é que o senhor mantém esse objetivo? Eu vou-lhe dar um exemplo, como o Presidente, pela sua atuação, pode definir ele próprio, digamos assim, o caráter da República. Penso que foi em 2021 ou 2020, agora não me recordo bem da data, houve tumultos no bairro da Jamaica. Um bairro onde há muitas minorias e afrodescendentes, etc. E houve tumultos. O Presidente da República depois decidiu, na sua visita e na deslocação local, começar por visitar aqueles que provocaram os tumultos e não as forças policiais. Isto dá um sinal à República, que é, nós estamos com estes coitadinhos habituais, ou estamos com aqueles que geralmente provocam tumultos, e não estamos com as forças de segurança. Isto desmotiva as forças de segurança, desmotiva a realização da justiça, desmotiva a ordem. Isto é um sinal de como, sem decreto, o Presidente pode moldar a República. Eu quero moldá-la no sentido de dizer a polícia tem que ter autoridade. Eu prefiro um bandido morto do que um polícia morto. E o senhor, para dar resposta a esses anseios, a sua postura na presidência será de unir e fazer pontes ou de ser um presidente divisivo? Claro, vamos ser francos. Unir é a conversa da treta de 50 anos em que tivemos. Em que os bandidos eram todos coitadinhos, têm que ser postos cá fora, em que os coitadinhos têm que ter muitos direitos, têm que estar nas prisões com telemóvel, com jogos, com a ver televisão. Isto é a conversa de 50 anos de Abril. É a conversa de 50 anos da mesma coisa. Que é, vamos unir todos. Mas o que é unir todos?
É unir o Ricardo Salgado com os que estão a viver de subsídios há 50 anos. Isso é que é dizer que é o presidente de todos e que vamos juntar-nos todos e fazer uma festa. Então o senhor está a dizer que vai ser um fator de instabilidade, André Ventura, enquanto Presidente da República? Vou ser um fator de ordem, de pôr o país na ordem pela primeira vez, de dizer a quem anda a gamar que tem que acabar de gamar, de dizer que quem é corrupto tem que ir para a prisão, de dizer às minorias que não querem trabalhar que ao trabalho ou não têm cá lugar, de dizer aos imigrantes que podem vir, mas têm que cumprir regras. Olha, um exemplo sobre os imigrantes e as regras. A burca... Podemos falar da questão da burca um pouco mais à frente, só para seguir aqui uma linha, porque ainda queria falar um bocadinho sobre esta matéria para fechar este assunto. Eu não toco na burca, mas deixa-me tocar na questão dos imigrantes. A Clara lembra-se que eu estive aqui consigo também, que há 2 anos atrás eu disse que estávamos a passar 1 milhão de imigrantes. Exagerado, é mentira, isso não está a acontecer. Hoje estamos no 1.600.000 imigrantes. O país descontrolou-se completamente e hoje, sinceramente, francamente, a maior parte das pessoas sente que os estrangeiros têm mais direitos em Portugal do que os portugueses, que nos sentimos, deixa-me terminar, estrangeiros na nossa própria terra. Este é um exemplo de como o Presidente da República, que vetou a lei dos estrangeiros, e a mandou para o Tribunal Constitucional e a obrigou a ser reformulada, devia ter tido um papel diferente. Ele não vetou a lei dos estrangeiros. Vetou depois do parecer do Tribunal Constitucional. Mas não tinha outra alternativa, como bem sabe. O Presidente da República deve... Deixa-me lá terminar. Não tinha... André Ventura, é ou não verdade que depois do Tribunal Constitucional declarar 5 normas inconstitucionais, o Presidente da República não tinha outra saída se não resolver ao Parlamento? O Presidente da República é que enviou a lei para o Tribunal Constitucional. Não foi o Tribunal Constitucional que pediu a lei, foi o Presidente da República que enviou para lá. Ponto 1. Ponto 2. O Presidente da República, como aliás Gouveia Melo e como aliás António José Seguro, acham que nós não devemos tirar a nacionalidade a quem comete crimes. Que não devemos tirar a nacionalidade a quem comete crimes de terrorismo. Que acham que não devemos tirar a nacionalidade a quem comete crimes de violação. Acham que não precisamos de mais controle de fronteiras porque isso é uma coisa desumana e autoritária. Ora, eu acho o contrário. Sou o único candidato a presidente que o acha. Estamos numa bandalheira de imigração descontrolada. Os imigrantes quase que têm mais direitos que nós, mais direitos que os portugueses, e isso tem que ser posto na ordem. Sobre a lei da nacionalidade, o Chega viabilizou as alterações na especialidade à lei da nacionalidade. Isto é um sinal de que o Chega vai votar a favor na próxima terça-feira? Deixa-me começar por isto. Um Presidente da República, porque não tem poder sobre a lei, aqui estamos a falar de André Ventura como líder do Chega, mas um Presidente da República tem o dever de dar ao país a mensagem, não aquela que ele, Marcelo Rebelo de Sousa, deu, que é, e tal, a lei de estrangeiros, podemos estar a criar aqui problemas com as comunidades, com os imigrantes, etc. Tinha outro dever. Quer dizer assim, para mim, enquanto Presidente da República, os portugueses estão em primeiro lugar. Para mim, enquanto Presidente da República, eu percebo que nós, se deixarmos entrar toda a gente sem controle, metemos em causa a nossa identidade e a nossa democracia. Então eu vou fazer o contrário. Vou trabalhar, em conjunto com o Governo, evidentemente, para que o país tenha fronteiras mais seguras e mais controle. Nenhum candidato quer fazer isso e o Presidente também não o fez. E, portanto, eu sou o único que, francamente, diz que temos que pôr controle. É este descontrole de imigração. Responsabiliza o Presidente e não a Constituição. Bom, mas vamos lá ver. Se a nossa Constituição disser que se um tipo do Bangladesh chegar cá tem direito a ir para o hospital a ser tratado e não pagar nada, então temos uma Constituição muito errada. Quer dizer, se a nossa Constituição disser que o tipo do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, de Marrocos, chega cá, tem direito a passar à frente dos outros, tem direito a ter saúde, não paga nada, ainda tem pensão paga, ainda tem tudo pago, então, sinceramente, tínhamos uma Constituição estúpida. Eu não acho que é isso que a Constituição diz. Eu acho que há uma interpretação da Constituição, como houve tudo neste país nos últimos 50 anos, a deslizar para a esquerda. André Ventura, deixe-me não fugir da questão da lei da nacionalidade. O senhor tinha colocado ainda ontem, ouvíamos falar de linhas vermelhas. Hoje viabiliza na especialidade, vai votar a favor na terça-feira? Não, mas está enganada. Porque nós não é questão de viabilizar. Então, mas vamos a essa questão com... Eu quero explicar primeiro porque é esta posição. Não me faz sentido que alguém obtenha nacionalidade portuguesa e mete uma bomba no metro de Lisboa e continue português. Eu pergunto às pessoas em casa se acham que isto faz sentido. E tal, mas temos que ver se o texto... O texto? Então alguém veio para cá, obteve a nossa nacionalidade, matou, violou uma mulher e fica português. Também nós somos, francamente, desculpem a linguagem de televisão, nós somos estúpidos. Quer dizer, há um limite para isto, não é? Eu acho que há um limite. Segundo, para nós, quem vem e pede a nacionalidade portuguesa não pode estar dependendo de subsídios. Isto é assim uma coisa tão impressionante. Mas se há limite, porquê é que viabilizou na especialidade? Deixa-me explicar-lhe isto. Portanto, para nós há aqui linhas importantes. O PSD, esta madrugada, decidiu aproximar-se de alguma maneira, coisa que não tinha ainda feito nesta matéria, e aceitou que quem pedisse a nacionalidade tenha que ter meios de subsistência para pedir a nacionalidade. Não é certo, foi o Chega que obrigou a isso. Porque eles não queriam. Foi o Chega que obrigou a isto. E foi a forma de baixar essas linhas vermelhas para si? Tenha que não viver de subsídios. Portanto, porque, francamente, não retira com... Clara Sousa, francamente, nós subsídio dependentes já temos muitos. Não precisamos cá de mais de fora. Já temos muitos cá. A questão não está resolvida. Terça-feira é a votação final global. Mas faz sentido para si que isto vá para o Código Penal e não fique nesta lei? Não, faz sentido que esteja na nacionalidade. O senhor é jurista, já há uma tradição desde o século XVIII. Faz sentido que esteja na lei da nacionalidade. Porque se lá está, como se adquire, também tem que estar como se pede. Mas aceita que vá para o Código Penal? Nós estamos empenhados em até terça-feira conseguir resolver isto. E o que é resolver isto? É garantir que quem obtém a nacionalidade portuguesa de forma fraudulenta não fica português. Para que as pessoas compreendam. Eu obtenho a nacionalidade portuguesa com documentos falsos.
ou com declarações falsas. Não posso continuar português, isto é um crime, é uma falsidade, é errado. Nós queremos obrigar a isso. 2, que quem obtém a nacionalidade portuguesa e a usa para cometer crimes, e comete crimes em solo português, ou noutro solo qualquer, mas comete crimes de terrorismo, de violação, de corrupção, não continua português. Agora vamos ver se o Governo e se a maioria aceitam fazer isto ou não. Está no lado deles, não está do nosso lado. Está do lado deles agora se aceitam esta aproximação ou não. Agora, francamente, eu não acho que o Chega deva mudar esta posição, porque isto parece-me o justo e o correto. Quer dizer que quem obtém a nacionalidade portuguesa e a usa para violar uma mulher, uma criança, para atacar cidadãos portugueses, não continua português. Aliás, os nossos imigrantes lá fora sabem o que é isso. Em muitos países é mesmo assim como nós estamos. Mas sabe também aí encontra barreiras constitucionais. Oh, claro, Sousa, também encontramos para pôr os pedófilos na prisão, também encontramos para pôr os presos na cadeia o resto da vida, também encontramos para impedir que os corruptos se candidatem aos cargos públicos. Vamos lá ver, temos que acabar com esta conversa. Senão nada muda em Portugal. Senão se andamos sempre que se toca em qualquer coisa. Se queremos pôr corruptos a não poder candidatar-se a cargos públicos. Se queremos pôr os pedófilos na prisão. Quer dizer, tudo é inconstitucional, nada vale. Então, para acabar com esta conversa, André Ventura, peço desculpa, usando a sua expressão, temos que acabar com a Constituição. Não, se calhar temos é que mudar, como o Chega já há muito tempo que defende. Porquê? Porque faz sentido que na Alemanha e Inglaterra quem mata, quem viola possa estar preso para o resto da vida. Em Portugal não. Nós temos uma democracia diferente destes países, da Alemanha, de Inglaterra, olha, de França. Ainda há pouco tempo um homicida e violador em França ficou em prisão perpétua. Porque é que cá em Portugal ao fim de 5 ou 6 anos vão cá para fora? Mas a Constituição não é imutável. A Constituição já teve revisões, certas revisões. Sim, mas revisões... A questão é quem é que o acompanha nessas posições? Os mesmos dois partidos do sistema que há 50 anos que o querem bloquear. E portanto isto só vai lá com desbloqueio. E esse desbloqueio é pôr o país na ordem. Mas esse desbloqueio faz ou não se faz com consenso, André Ventura? Esse desbloqueio faz-se com consenso. Baixando as tais linhas vermelhas que tantas vezes não acho. Eu acho que se faz sobretudo a convencer as pessoas como nós estamos a fazer aqui hoje. Faz-se sobretudo em dizer à opinião pública que tem duas opções. Ou continuam a viver nesta bandalheira ou começam a mudá-la. André Ventura. Agora, não pode, deixa-me só dizer Sim, isso. Não podemos é querer. É porque os portugueses, desculpe lá, e agora se calhar até vai perceber pessoas que não vão gostar do que eu vou dizer. Nós estamos no sofá e todo dia passamos a dizer isto está tudo errado, temos que dar uma mudança nisto, isto precisa de uma volta de 180 graus, etc. Mas depois, quando chega ao momento de mudar as coisas, dizemos, isto aqui também não, assim também é muito radical, isto assim também não pode ser. Quer dizer, nós, das duas uma, ou queremos mesmo mudar este país e temos que dar um abanão nele, e é isso que eu quero fazer no dia 18, é dar um abanão no país, é mostrar ao sistema que as pessoas querem mudar e estão revoltadas, ou então, mais vale sinceramente, quem não quiser dar um abanão no sistema, francamente, mais vale votar no António José Seguro, no Marcos Mendes ou no Almirante Gouveia Mel, porque eu não sirvo para isso. Se a conversa vai ser falar com toda a gente, gerar consensos como aqueles que geraram nos últimos 50 anos, não contem comigo para isso. Portanto, se querem isso, votem nestes três. Se querem mesmo dar um abandono no sistema, votem em mim. É isso que eu posso dizer. Há 5 anos o senhor garantiu o terceiro lugar com 11,9%. Qual é o objetivo que estabelece para estas eleições, tanto para a primeira como a segunda volta? Não, esta eleição vai ter 2 voltas, isso parece-me uma evidência. Qual é o seu objetivo para a primeira volta? É ganhar. Tem alguma percentagem que tenha? Não, queremos ganhar. Pelo menos aquilo que teve nas legislativas? Eu estou empenhado em vencer a primeira volta das eleições presidenciais. Isto tem 2 etapas. A segunda volta será uma outra eleição, porque na verdade é outra eleição completamente diferente e nós teremos aqui certamente, penso eu, tempo para falar sobre isso. Neste momento, o objetivo, e face aos estudos de opinião, acho que há, sem desprimor de outros candidatos, acho que há 4 candidatos que podem vencer esta primeira volta, portanto, que é o meu caso, o caso do Almirante Gouveia Mel, do Dr. António José Seguro e do Dr. Marcos Mendes. Acho que o objetivo para um líder da oposição tem que ser vencer, não pode ser outro. Mas não quer estabelecer um objetivo? É vencer. Nós temos que vencer a primeira volta das eleições. Nas últimas autárquicas estabeleceu esse objetivo. Não o conseguiu. Anteriormente também estabeleceu objetivos. Vamos lá ver. Pelo menos aquilo que teve nas legislativas de 22,7%. O Chega tornou-se o líder da oposição quando ninguém acreditava. Aliás, nem as vossas sondagens acreditavam. Mas pelo menos 22,7%. Isto significa que o Chega, pelo seu mérito, convencendo as pessoas, fez o seu trabalho. As autárquicas, apesar de termos sido o partido que mais cresceu de todos, não atingimos aqueles objetivos que queríamos atingir. Portanto, vamos aguardar com serenidade. Mas está cauteloso. O dia 18, estou muito confiante. Estou muito confiante porque eu sinto na rua essa confiança. E sinto que há uma única candidatura que quer mesmo, digamos assim, não só transformar o regime e transformar o sistema em que vivemos, é a única candidatura anticorrupção verdadeiramente, é a única candidatura em que eu sinto que o cidadão comum se identifica. E o senhor quer ir à segunda volta? E, portanto, quando isso acontece, eu acho que tenho boas perspectivas para poder ganhar a primeira volta. Mas isso depende do voto das pessoas. Portanto, com humildade vamos aguardar que as pessoas... Mas quer ir à segunda volta. O pior que podia acontecer na segunda volta era vencer as eleições? Não, isso nunca é o pior que nos acontece. Isso é o melhor que podia acontecer e, francamente, era o melhor que podia acontecer ao país. Porque, como eu lhe dizia, começávamos a pôr o país na ordem pela primeira vez. O senhor diz que quer ser primeiro-ministro do Poder Executivo e não Presidente da República. Mas, apesar de tudo, aqui está... Deixa-me dar-lhe este exemplo. Começávamos a meter o país na ordem pela primeira vez em 50 anos e posso lhe dizer uma coisa. Durante os próximos anos não teríamos nenhuma pontinha de corrupção em nenhum governo. Porque quando tivéssemos, eu seria implacável com qualquer primeiro-ministro, com qualquer governante, com qualquer região autónoma onde eu sentisse, ou onde os portugueses sentissem, onde fosse evidente que havia corrupção. E isto nunca aconteceu desde o 25 de Abril. Tivemos sempre presidentes da República coniventes
com o sistema político. E eu seria, na verdade, o primeiro Presidente da República não conivente com o sistema político. Mas é um Presidente que não pode fazer leis, que não governa, mas que não tem poder executivo. Clara de Sousa, eu já lhe dei este exemplo. Se o Presidente da República disser que aquele governante que está indiciado por corrupção tem que sair, ele tem que sair. Ele tem que sair. Ou seja, é o poder da influência, o poder da palavra. Claro, como na questão da justiça. Acha que basta? Eu dei-lhe há bocado o exemplo. Eu, se fosse Presidente da República, eu naquele dia faria uma declaração ao país e os tribunais têm a sua autonomia e têm a sua liberdade. E eu sou o maior defensor da liberdade dos tribunais. Mas eu não compreendo como é que 10 ou 13 ciganos desfiguram um casal e ficam em liberdade, francamente. Olha, deixa-me dizer isto só para não me esquecer, porque hoje estava a ver isto à tarde, porque já sabia que me ia perguntar sobre a transformação do regime. Nós há pouco tempo tivemos uma outra decisão. É natural, não é? É normal, é normalíssimo. Tivemos uma outra decisão no Porto, este ano, de um tribunal, a um traficante de droga, isto para fazer a comparação com o indivíduo que ameaçou um jornalista, de um traficante de droga, que ficou em liberdade, ou seja, foi apanhado, traficante de droga, foi apanhado. Sabe porquê é que ficou em liberdade? Porque a família não aceitou que ele ficasse em prisão domiciliária para não ficar em casa com eles. Então o tribunal, em vez de os meter presos, o traficante de droga, meteu-o solto. E o tipo está em liberdade e tem que se apresentar de vez em quando na esquadra. Ora, Clara de Sousa, um Presidente da República, há um momento que tem que dizer também à Justiça e à Segurança e às Forças Policiais e a quem governa o país que este país e esta bandalheira têm que ser postas na ordem. E é isso que eu farei enquanto Presidente da República. O André Ventura já disse que não será o Presidente de todos os portugueses, que não será o Presidente dos ciganos, não será Presidente dos corruptos, nem dos ladrões. Isto é algo inédito, André Ventura. E eu tenho aqui uma curiosidade, porque na prática, como é que vai representar uns e não outros em várias circunstâncias? Por exemplo, nos seus discursos, como é que vai começar o seu discurso? Portugueses, à exceção dos ciganos, dos ladrões, dos corruptos? Nós tivemos. O Presidente da República francamente, vai passar... Como é que vai fazer? Francamente, nós tivemos durante 50 anos um núcleo de presidentes que se preocuparam sempre em ser os presidentes de dois tipos de portugueses. Das minorias privilegiadas e ruidosas, os presidentes deles, e os presidentes dos poderosos que dominam o regime de várias formas. Nunca tivemos um Presidente da República que se preocupasse com aquilo que eu espero preocupar, que é a maioria dos portugueses comuns. Eu não quero ser o Presidente das minorias ruidosas que fazem barulho só porque são minorias e são coitadinhos. Também não quero ser o Presidente dos poderosos que manejam o regime e que o põem a servir de bonecos só porque estão dependentes dele financeiramente ou porque estão dependentes dele a nível de poder. Eu não estou dependente de ninguém. Como não tenho nenhum interesse agarrado, eu posso dizer isto às pessoas. Eu não estou preocupado em representar todos, porque alguns, francamente, não merecem. Porque alguns não merecem. Alguns o que mereciam era cadeia. E eu o que espero é ser o Presidente daquela maioria silenciosa de pessoas que anda calada há não sei quantos anos a pagar e a calar, 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 e que só serve para pagar impostos. Eu quero ser o Presidente desses. Mas não é uma questão de concordância, outros, André Ventura, como sabe, não é uma questão de quem merece ou não merece, é uma obrigação constitucional. O senhor vai ou não cumprir essa obrigação? Desculpa, eu não quero ser o Presidente dos corruptos, não quero, isso não vou ser. Como é que vai começar os seus discursos? Pode-me perguntar isso às vezes quiser, não vou ser o Presidente dos corruptos, não vou ser o Presidente do José Sócrates, como é que nem vai do Ricardo começar os seus Salgado, discursos? nem de outros parecidos, não vou ser. Como é que os vai excluir sempre que se dirigir à nação? Vou dirigir-me, olha assim, portugueses, que eu sei que sabem para quem eu estou a falar. Vocês que sabem o que é sustentar este país e andar a sustentar quem não quer fazer nada e quem vos andou a roubar, é para vocês que eu estou a falar. Olha, Clara de Sousa, nós hoje, as pessoas sentem um bocadinho isto. As pessoas sentem que, se não pagam 1 cêntimo de impostos, são executadas, têm que pagar não sei quanto de juros, etc. Quem deve 10 euros, as finanças levam-lhe tudo. Quem deve milhões, quer grupos económicos, quer pessoas individuais, são protegidos pelo sistema. Eu serei o Presidente pela primeira vez dos outros, ou seja, dos que se sentem explorados pelo regime e dos que se sentem explorados pelo sistema. Portanto, não estou preocupado como é que vou começar os meus discursos. Agora, há muita gente preocupada se eu ganhar as eleições, isso há. E de facto, em alguns casos, têm razões para estar preocupados, porque a mama vai mesmo acabar, esta mama que houve durante 50 anos vai mesmo acabar. André Ventura, o senhor assume-se como um defensor dos cidadãos comuns face aos abusos do Estado, no entanto, desvaloriza o facto de os portugueses estarem há mais de 4 meses sem provedor de justiça, que é, como sabe, quem os defende desses abusos. Não sou eu que tenho que... Por que razão não encara este assunto como uma prioridade? Não é uma questão de... Primeiro, eu nunca encaro cargos com prioridade. Acho que os cargos são a última coisa que as pessoas querem saber. Está a transformar uma função de proteger os cidadãos numa questão de cargos? O que eu estou a dizer nunca foi a minha preocupação, face ao estado em que o país está, estar a falar com o Primeiro-Ministro e dizer, olha, e o cargo A ou o cargo B, como é que fazemos para nomear estas pessoas? Nunca foi. E, portanto, não é a minha prioridade, francamente. O provedor defende os cidadãos, que o senhor diz também defender. Estou-lhe a dar agora exemplo, mas está a falar do provedor, pode dar outros casos. Mas neste momento estou a falar do provedor, que é muito importante. Não é o Chega que não é o provedor. É o Governo que tem que tomar essa iniciativa. Ora,
O governo que eu saiba, Sim, mas... o governo que eu saiba ainda não o fez. Quer que eu, em vez de estar a falar dos problemas das pessoas, vá falar-lhes do provedor de justiça. Mas não está na sua agenda. O senhor disse que não era uma prioridade. E o que eu lhe pergunto é porquê é que não é uma prioridade. Mas não é só o provedor de justiça que não é uma prioridade. Os cargos para o Chega não são uma prioridade. Os cargos para o Chega não são, não são a prioridade da sua ação política. As pessoas hoje têm problemas de falta de casa, têm problemas de salários baixos, têm problemas de pensões baixas, têm problemas que olham para o país e veem na tal epidemia de corrupção que eu falava. Quer que eu perca o meu tempo a dizer... Mas o senhor sabe a importância que o provedor tem para os cidadãos? Sei, sim, senhor. Mas não acho que tenha mais importância do que combater a corrupção ou de aumentar as pensões. Não acho, francamente. Acho que aumentar as pensões é muito mais importante. Ou acho que dizer às pessoas que vamos fazer o possível para que elas tenham uma vida um bocadinho melhor e se sintam mais seguras. Olha, um estudo que saiu anteontem, de que 1 em cada 3 portugueses, eu sei que isso não tem muito interesse para muitos jornais, mas 1 em cada 3 portugueses, mas vocês até deram a notícia. 1 em cada 3 portugueses... Então tem interesse. Vocês até deram a notícia, é isso que eu estou a dizer. Embora na SIC nem sempre aconteça isso. 1 em cada 3 portugueses se sentem hoje inseguros. Não acho que isso é o que me devia preocupar a mim, em vez de me estar a preocupar com o provedor, ou com o procurador, ou com o administrador. Eu acho que as pessoas hoje não querem... Os portugueses não estão preocupados com cargos, estão preocupados com causas. Com a mudança da sua vida. Agora, se me disser, se o governo avançar com o processo, e isso é um dossiê que pode ser importante e que pode ser relevante. Claro que sim. Eu não tenho um papel também para pressionar o governo para resolver este problema? Claro, tenho, com certeza, mas francamente não me peçam para pressionar o governo em cargos. Não é isso. Não é a minha função, nem acho que é a função que me pedem para fazer. Dizer, olha, mas é um cargo que o senhor poderia acarinhar mais como defensor também dos portugueses, como se apresenta. Claro, acredito mesmo nisto. Eu não acarinho cargos. Eu acarinho causas. Não é uma função. E seja o que for, eu acarinho causas, valores, eu acarinho a transformação do país. Se e quando isso acontecer, cá estaremos para falar sobre isso. Agora, não me peçam para, no tempo que temos de ação política, andar a discutir cargos. Senão daqui a bocado acabo os meus dias a discutir quem é que é o administrador do Banco de Portugal ou quem é que é o diretor da companhia A, B ou C. E francamente vou-lhe dizer uma coisa. Isto em geral, isto não se aplica ao provedor de justiça. Francamente vou-lhe dizer uma coisa. Metade destes cargos podiam acabar, que não se perdia nada. O país andava para a frente, as pessoas poupavam dinheiro e metade destes cargos, sinceramente, não servem para nada, podiam continuar e o país ficava melhor até sem estes cargos. Não se aplica ao provedor da justiça, estou a pressupor que já está a dar um pouco mais de importância à função do provedor da justiça. Não acho que é dos cargos que seja para eliminar, mas francamente uma série de outros em institutos públicos, administrações públicas, que não servem para nada e só nos sugam os impostos, podiam acabar. E, portanto, não me peça para, enquanto política, andar a pressionar o governo sobre estes cargos. E acho que foi aqui na SIC que eu disse, e tenciono cumpri-lo, a nossa prioridade nunca serão lugares. Serão causas e valores. Isto não quer dizer que não haja instituições que, na nossa perspectiva, não devam ser, digamos assim, não devam adaptar-se ao espírito dos tempos. E o espírito dos tempos é o país virou à direita, o país quer mudar, o país está a ficar diferente. As instituições têm que se adaptar. Agora, o governo é que tem que fazer isso. O governo é que tem que dar o impulso a isso, não é a oposição. André Ventura, o Presidente da República já disse publicamente que a situação da saúde não está a correr bem, aqui a Ministra da Saúde está desgastada. O André Ventura acusou o Presidente de falar muito e de agir pouco. Se fosse Presidente, que ação concreta já teria feito? Eu acho que se fosse Presidente, esta Ministra da Saúde nunca teria entrado em funções nesta segunda fase governativa. E acho que o Primeiro-Ministro não compararia esse conflito. Nós hoje tivemos um dado importante, que por acaso até vi na vossa página, que é, nós temos 1 milhão de pessoas à espera de consultas hospitalares. Sim. 1 milhão de pessoas. Mais 50% destas pessoas ultrapassaram o tempo máximo previsto na lei. Isto não é só grave por estes números. É que aumentou 25% em relação ao ano passado. Tudo governo Montenegro. O que é que o Presidente faz? O que é muito curioso. E atenção, eu estou nos antípodas de António Costa e do governo do Partido Socialista, acho que fomos o partido que mais combateu o Partido Socialista. Mas era ver o Presidente da República em relação ao último governo e vê-lo em relação a este. Em relação ao último, era palavra a toda a hora, era conversa a toda a hora, que tinha que se atingir metas. Agora, é calado a dizer eu vou falar no verão, eu vou falar no inverno, eu vou falar no outono, e portanto acaba o mandato e não vai falar mais. Senhor, enquanto Presidente, já teria pressionado o Governo para admitir esta Ministra? Estes dados de hoje, 1 milhão de pessoas à espera de consulta hospitalar, é de uma indecência brutal neste país. O que as pessoas sentem hoje, francamente, é que quem vem de fora passa-lhes à frente, quem não tem seguros de saúde não tem saúde, e que as instituições públicas e os hospitais e os centros de saúde, para que pagam impostos e para lhes pagar as infraestruturas, quando precisam deles, não estão lá. Quer dizer, 1 milhão de pessoas à espera de uma consulta, 10% quase da população à espera de uma consulta, é uma indecência neste país. E o Primeiro-Ministro acha que está tudo bem. Mas sendo que o Presidente não gera o SNS, não controla os orçamentos, o Primeiro-Ministro também o papel do Presidente da República, neste caso, acaba por ser ou não limitado? O papel do Presidente da República é chamar o Primeiro-Ministro e dizer-lhe porque é que há 1 milhão de pessoas à espera de uma consulta hospitalar quando o senhor disse que ia resolver as esperas nos hospitais e nos centros de saúde. O papel do Presidente da República não é andar a cortar fitas e a comer bolo e a viajar para ver exposições da Paula Rego.
O papel do Presidente da República é andar a controlar o que o Governo anda a fazer, é controlar que o Estado do país anda a ficar melhor e não pior, e é garantir que o país funcione minimamente. Aliás, não são os abrileiros que gostam de dizer que o Presidente é o garante das instituições. E não é? Bom, então quando 1 milhão de pessoas estão à espera de uma consulta, não há instituições que funcionem. Ou as instituições só servem para o resto. Só servem para a conversa do 25 de Abril e das cerimónias do Parlamento. Quer dizer, quando há 1 milhão de portugueses sem acesso à saúde, pelo menos numa consulta, então o Presidente da República também tem que ser capaz de chamar o Primeiro-Ministro e dizer-lhe, meu amigo, isto não pode continuar, o senhor tem que fazer alguma coisa na saúde para que isto avance. Ficou claro. Eu acho que esse é um papel de firmeza. Sim. Que o Presidente não tem tido. O principal fator de pressão, enfim, qualquer profissional de saúde lhe dirá isso, o principal fator de pressão sobre o SNS, André Ventura, é o envelhecimento da população portuguesa, que cresceu mais de 20% na última década, representa já 1/4 do país, são pessoas com doenças crónicas que recorrem mais ao Serviço Nacional de Saúde. Porquê é que o André Ventura insiste que o problema está no aumento dos imigrantes que são maioritariamente jovens e ativos? Porque nós não podemos ter um país com 10 milhões de pessoas e com 1,6 milhões de imigrantes. Não podemos. Isto mete em causa a nossa identidade, mete em causa a estabilidade do país e mete em causa as próprias condições em que os acolhemos. Aliás, foi o Dr. Pedro Passos Coelho que o disse há uns dias atrás, nem é do Chega, portanto estou à vontade para dizê-lo, que é, se continuarmos por este caminho, em breve os portugueses vão sentir-se estrangeiros na sua própria terra. Estamos a falar da saúde neste momento. Eu agora vou lá. O que é que habitualmente culpa os imigrantes e não este fator do envelhecimento da sociedade? Não é preciso pensar muito para compreender isto. Se nós já não tínhamos saúde para 10 milhões, não temos para 11 milhões e meio. Se nós já para 10 milhões tínhamos não sei quantas pessoas à espera para ter consultas, se chegam uma série de imigrantes sem seguros de saúde, porque nós procurámos que eles tivessem que ter seguros de saúde, o PSD não aceitou. Nós queríamos que quem cá chegasse tivesse que ter um seguro de saúde. Que era para não sermos nós a pagar-lhes a saúde também. Porque se não temos para os nossos, não podemos ter para quem chega. O PSD recusou isso e o Governo recusaram isso. Portanto, se nós não tínhamos para 10 milhões, não temos para o descontrole de pessoas que entram. Não temos para os que vêm cá ter filhos. Não temos para os que vêm cá tratar-se. Isso é uma evidência. Isso é como a questão da habitação. O problema da habitação não são só os imigrantes. Mas não, eu peço-lhe, por favor, que não comece agora na habitação, porque para fecharmos a questão da saúde. O André Ventura alguma vez visitou o USF da Baixa, no Martim Muniz? Não, já visitei vários USFs na Baixa de Lisboa. O da Baixa, aquele que é bastante inovador. Não se vê um português, claro. Entre os 16 mil utentes do SF da Baixa, a maioria é idosa, há muitos imigrantes, há 94 nacionalidades, mas consegue-se sempre uma consulta. Porquê? Porque há uma equipa jovem, com uma dinâmica diferente e com uma boa gestão. Não. O problema... Claro. Eu convido eu já estive. A ir e falar com os Claro, profissionais. não O que pergunto é, a questão do SNS, e até porque temos de terminar, não está sobretudo também ligada, obviamente, à falta de médicos e à gestão do próprio SNS. Eu compreendo que haja todo um jornalismo que quer defender mais imigração. Eu não estou aqui a defender. Eu compreendo isso, mas deixa-me terminar agora. Não, eu acho que há uma linha nesta casa pró-imigração, mas isso é legítimo. Não estou a dizer que seja legítimo. Não é legítimo porque não é o que acontece. Agora, eu não vou debater consigo. Não compare a Baixa de Lisboa, Responda-me, a Almada, a Mãe Martins ou a Gaia. Quer dizer, não compare, porque na Baixa de Lisboa, ninguém vive já na Baixa de Lisboa. Portanto, não venham com essa conversa. Onde as pessoas vivem... Estou a falar do Martim Muniz. Pois, mas está a falar, sabe porquê? Porque já não há lá portugueses. Por isso é que não está a falar disso. Porque já não há lá quase portugueses que precisam de saúde. Sabe onde é que eles estão? Estão em Setúbal, estão no Porto, em Gaia, estão em Sintra, estão em Mãe Martins, estão no Cacém, estão nas Mercês, estão no Algarve. E aí, sim, há muita saúde que ficou para trás, porque os imigrantes também precisavam de saúde. E porque cá chegaram e tinham que ter, obviamente, porque já cá estavam e deixaram-nos entrar descontroladamente, acesso à saúde. Não me venha comparar com uma população que vive maioritariamente de idosos no centro da capital do país, onde já quase ninguém vive. André Ventura, portanto, temos de terminar. Portanto, o grande problema da saúde não são só os imigrantes, mas o entrar em pessoas descontroladamente, a que permitimos tudo. E repara o que eu lhe vou dizer agora, não sou eu que o digo. Os responsáveis disseram isto há pouco tempo. Estas pessoas que vêm dos PALOP, dos países africanos, e muitos até de alguns países europeus, vêm cá tratar-se com os nossos impostos. O caso das gêmeas é uma gota d'água. Vêm cá tratar-se, vêm e ficam cá a tratar só a ter filhos, tratam cá das suas doenças e sabem o que é que dizem os responsáveis? Que não conseguimos cobrar aos seus países de origem. Então pergunto aos portugueses, estamos ok em andar a pagar a saúde para o mundo inteiro? Estamos ok com isso? A entrevista a André Ventura vai prosseguir na SIC Notícias, mas fecha por aqui no Jornal da Noite. Muito boa noite. André Ventura, Portugal é hoje o país mais envelhecido da União Europeia. O peso da população ativa aproxima-se, enfim, de um ponto em que não haverá trabalhadores suficientes para sustentar reformados e as crianças através da segurança social. Se acaba por rejeitar a imigração como uma forma de equilíbrio, qual é a alternativa concreta, a alternativa mais imediata para garantir as pensões, para garantir o Estado Social? Deixa-me só explicar porque é que acho que a imigração não é a solução. Nós temos na Europa exemplos de onde levou a imigração descontrolada. Não estamos a inventar a roda. A Clara há pouco dizia-me, vá à Baixa de Lisboa. E eu digo-lhe, vá a Bruxelas. Saia um bocadinho dali do centro de Bruxelas, da praça principal, parece que está na Arábia Saudita ou no Paquistão.
quer isso para Portugal? Gostava de viver num país assim? Claro que não, até por si, que é mulher. Claro que não gostava. Imagino eu que não gostasse. Não gostava de que o obrigassem a andar de burca, ou que andassem a andar coberto, ou que lhe tirassem direitos por ser mulher. Mas vamos lá ver. Eu não quero viver num país... A Suécia está a mudar as leis de imigração. A Bélgica está a mudar as leis de imigração. A França está a mudar as leis de imigração. A Alemanha está a mudar as leis de imigração. E nós somos os espertalhões que estamos a E nós também estamos ou não a mudar as leis da imigração? Estamos por causa do Chega. Estamos por causa do Chega, senão ninguém mudava. Estamos por causa do Chega. Porque os outros andaram a dizer o tempo todo que não precisávamos era de mais imigrantes. Aliás, a maior parte dos comentadores que vocês têm aqui nesta casa dizem que precisamos de mais imigrantes, que precisamos é de mais gente, precisamos de pessoas para sustentar as pensões. Vamos lá ver. André Ventura não respondeu, sim. É verdade que os imigrantes contribuem para a segurança social. Também era o que faltava. Quer dizer, já têm a saúde de graça, já têm uma série de privilégios que em alguns casos os portugueses não têm. Só faltava não pagarem segurança social. Quais são os privilégios que os imigrantes têm? Olha, os asilados chegam cá e têm um subsídio de habitação. A maior parte das pessoas não tem subsídio de habitação. Eles foram colocados em instituições e foi-lhes dada comida. Mas quando um português que é sem abrigo é colocado numa instituição, claro que não é porque ninguém quer saber dele, mas se for um asilado que vem de Marrocos, coitadinho, vai para uma instituição e ficamos-lhe a pagar a comida. Qual era a alternativa? A alternativa era pô-los de volta para o país deles. Mas isso também tem custos. Bom, mas isso é um problema, já que a justiça tem que fazer o seu papel. Quem chega cá é ilegal, por isso é que se diz ilegal. Ilegal é pegar neles e devolvê-los ao seu país de origem. Por isso é que se chama ilegal. Porque é ilegal, não é? Não podemos fazer. Mas foquemos então nos imigrantes legais. Eles contribuem à segurança como social. Como é que se fazem as grandes obras? Também era o que faltava. Mas já lá como é que se faz a nova ponte? Como é que se faz o novo aeroporto? Olha, como é que se faz faz primeiro pagando melhor aos portugueses. A linha de alta velocidade. Essa era a primeira, era pagar melhores salários aos portugueses. Em vez de pensarmos, temos de ter mão de obra barata e escrava. Mas isso faz por decreto. Era pagar. Bom, faz-se com crescimento económico, mas faz-se também dando exemplos. E como é que se faz com crescimento económico? Somos o país mais envelhecido da Europa. Mas deixa-me voltar aos imigrantes, que senão eu não consigo responder àquilo que me perguntou. Eles contribuem para a segurança social, mas o Orçamento do Estado, também todos os anos, atribui uma dotação gigantesca para a parte social de apoio, que é para com os nossos impostos e que é para com as nossas contribuições. Não são os imigrantes que estão a salvar o país. Não vamos entrar nisso, que isso é a fantasia de alguns globalistas, mas isso não é verdade. Não são os imigrantes que nos estão a salvar. No máximo, nós é que estamos a salvar a eles. Atenção, não são eles que nos vêm salvar o nosso país. Estão ou não a ajudar ao crescimento económico do país, André Ventura? Isso é uma coisa. Outra é virem para cá dizer que nós dependemos deles. Era o que faltava. Este país ainda é nosso. Aqui nós não dependemos de ninguém. Aqui dependemos de nós e tivemos cá durante 9 séculos. E assim foi. E sempre sobrevivemos. E bem, portanto, não nos venham dizer que nós é que precisamos deles. No máximo, eles é que precisam de nós. Têm que ter de nós acolhimento, em alguns casos, e têm que fazer o possível para se integrar na nossa cultura e nos nossos valores. Sim. É isso que eu espero de quem vem para cá. Sim. Ora, os imigrantes chegam cá, devem contribuir nas áreas onde se vão inserir e é por isso que nós defendemos cotas. Porque a cota vai permitir ver onde é que há necessidades de economia, onde é que há necessidades de mão de obra e fazer essa seriação. São os próprios empresários, como sabe, que dizem que precisam de mais. Com certeza, e precisam de cotas. Porém, na agricultura, nas pescas, para grandes obras. Quando nós propusemos as cotas era por causa disso. Era para identificar nichos do mercado em que fosse preciso e agir. PS e PSD votaram contra. Eu não posso fazer mais, francamente. Mas a mensagem muitas vezes que passa não é uma diabolização geral da imigração, André Ventura. Não é essa a mensagem que tem passado. Quando o país também precisa de imigrantes, obviamente legais, com cotas, para ajudar a economia a crescer. A mensagem é esta. Quem vem para cá tem que cumprir as nossas regras. Certo. Quem vem para cá tem que respeitar a nossa cultura. Quem vem para cá não pode viver de subsídios. A mensagem é clara, não é nenhuma diabolização. É clara, olha, nos melhores países do mundo, como a Suíça, é isso que acontece. Portanto, o que nós queremos é um regime próximo da Suíça, dos Estados Unidos, do Canadá, que são os melhores países do mundo. O que a esquerda e o centro-direita querem é que o nosso regime seja mais perto do de Marrocos, do de Espanha e etc. Eu prefiro aproximar o nosso país da Suíça, da Bélgica, do Canadá, dos Estados Unidos, que é países onde quem chega tem que cumprir regras, tem que estar legal, tem que entrar por um processo e se não cumprir esse processo é expulso. Como aconteceu até com imigrantes nossos. Sem dúvida. Portanto, nós queremos estar mais perto dos melhores ou queremos estar mais perto dos piores? É fácil. Mas o senhor muitas vezes diz que a resposta, nomeadamente à questão do envelhecimento da população, que nos fragiliza enquanto economia, porque um país com tantas pessoas acima dos 65 anos e com uma baixa taxa de natalidade é um país com um futuro comprometido. O senhor diz que a resposta é mais família. Como sabe, vários países europeus, França, por exemplo, que liderou este processo, Suécia, Dinamarca, Hungria, começaram há 10, há 20, há 30 anos a investir massivamente em políticas de natalidade, a investir muitos recursos. Os efeitos levaram muito tempo a surgir, é verdade. Não inverteram totalmente o envelhecimento, apenas o abrandaram e nenhum deles conseguiu resolver o problema sem recorrer também à imigração. O que eu lhe pergunto é se está disponível para também, enquanto Presidente, defender medidas deste nível que terão um grande impacto orçamental e se o país pode ou não pagá-las. De promover a natalidade. A natalidade, claro. Com certeza. Aliás, a solução para não termos que ser um país que está a importar imigrantes a toda a hora é também sermos um país de natalidade. Isso significa sermos um país amigo das famílias e dos jovens.
Não pode ser um país onde os jovens se vão embora, sobretudo os jovens qualificados, e estamos a importar uma série de mão de obra do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, etc. Não pode ser esse país. Portanto, nós temos sim que ter aposta em natalidade e em jovens. Aliás, temos um país da Europa, que é sempre diabolizado pelo jornalismo, que é a Hungria, que é provavelmente onde mais se tem verificado... Acabei de falar da Hungria. Eu sei, por isso é que eu estou a dizer. É onde mais se tem verificado as políticas de natalidade, que é verdade, demoram o seu tempo, não são imediatas, isso é uma evidência, mas surtem efeitos. Hoje a Hungria não precisa nem de metade dos imigrantes que Portugal tem, aliás, nem deve ter um terço dos imigrantes que Portugal tem, consegue apostar nas suas famílias, as pessoas pagam muito menos impostos e conseguem ter um Estado amigo das famílias. O país tem recursos para isso. Repare, só não temos, se continuarmos a fazer duas coisas, a sustentar um Estado gigantesco, e isso é impossível, porque continuarmos a sustentar um Estado que não para de aumentar, temos que estar sempre a sacar impostos às famílias. Isso é uma evidência. 2, se continuarmos a achar que a solução é importar mão de obra, e importar mão de obra barata, nós nunca vamos conseguir ter uma política amiga das famílias e dos salários dos jovens. Mas é que não vamos conseguir mesmo. E era importante que mesmo os empresários tivessem noção disto. Se a solução for mão de obra barata para a restauração, para a hotelaria, para o turismo, para a agricultura, etc., nós até podemos ter 3 ou 4 anos de crescimento económico. A breve trecho vamos ter conflito social, vamos ter quebra no sistema de segurança social e vamos ter um aumento exponencial da criminalidade. Mas como é que se aumentam os salários se a economia não cresce proporcionalmente? Mas não é... Ou seja, a economia precisa de crescer para que as empresas também possam aumentar os salários. Claro de Sousa, hoje é evidente que uma série destes 1.600.000 imigrantes que cá estão na economia paralela. Se não estavam a pagar impostos e o país estava a arrecadar muito mais. É uma evidência que muitos deles estão na economia paralela, é uma evidência que muitos deles não pagam impostos e é uma evidência que muitos deles beneficiam da segurança social. Também mesmo assim é um salto positivo. Também há outros que pagam e também há outros que beneficiam da segurança social. Agora, nós temos que fazer um juízo a médio prazo do que queremos como país. Do que queremos como país, porque o país não é só saldos. O país também é equilíbrios sociais. E, portanto, como é que vai dizer às pessoas assim, sim senhor, agora estamos com equilíbrio na segurança social, mas sabem uma coisa? Não há casas para todos. Porquê é que não há casas para todos? Porque entrou 1.600.000 pessoas e precisam de casa. E agora não têm casa. Se neste momento todos os imigrantes com E, não com I, portugueses, nascidos em Portugal, decidissem regressar... Olha, era o que nós precisávamos. Isso criaria também um problema ao país. Iria criar-lhes um estigma semelhante àquele que foi criado quando muitos deles voltaram de África, que foram chamados os retornados. Só criou para essas pessoas que acham que o Mário Soares fez muito bem. Pergunte lá às famílias dos chamados retornados o que é que sentiram na pele quando vieram de Angola, de Moçambique, da Guiné para Portugal. O que é que eles sentiram? Sentiram-se escorraçados na sua própria terra. Mas diria que o país tinha pessoas a mais também. Deixa-me dizer isto. Não, vamos lá ver. Esses são portugueses. Isso eram portugueses. Não confunda pessoas do Portugal com do Bangladesh. Mas iriam ou não também criar pressão sobre o sistema? Vamos lá ver. Isto é como quando dizemos perder a nacionalidade, os portugueses também perdem a nacionalidade. Não vamos ser tontinhos. Nós já temos os nossos criminosos, temos que lidar com eles. Não vamos comparar. Quer dizer, senão vamos àquilo que disse o Almirante Gouveia Mel, que ao fim de 10 anos, um tipo do Bangladesh, da Índia, do Paquistão ou de Marrocos é igual a um português. Não é. Desculpe, não é. Não é. Ser português é ser português sente-se, ser português vive-se, ser português é ser português. Não é o mesmo que ser de outro país qualquer. E, portanto, não vamos comparar essa situação de 74, 75 e 76 com esta. Isso eram famílias portuguesas de pessoas que estiveram a lutar pelo nosso país. É que, desculpe lá, muitos destes indivíduos que voltaram estiveram a dar o couro e o cabedal pelo nosso império e pela nossa terra. E tiveram que voltar e foram abandonados pelo Estado. Alguns deles foram abandonados pelos traidores de esquerda que governaram o país durante os anos a seguir ao 25 de Abril. É esses que eu nunca me vou esquecer. Portanto, o Dr. Mário Soares pode ter tido as votações. A minha questão era, o país estaria preparado para os receber? Os serviços estariam, o SNS, os serviços estariam preparados para os receber? Se eu for Presidente da República, pode ter certeza de uma coisa. A prioridade deste país serão os portugueses. E a prioridade deste país, para todos os portugueses que quiserem regressar, onde estão, na Suíça, em França, no Canadá, tem que ser acolhê-los. Tem que ser dar-lhes cá um futuro e uma vida. Eu prefiro que os nossos portugueses voltem para fazer crescer a nossa economia do que estarmos a receber uma série de pessoas do terceiro mundo e de países nada a ver com as nossas culturas para fazer crescer a economia. E, portanto, sim, temos que os receber, temos que os acolher. Receber os portugueses, claro, só para terminar, sim. Receber estes portugueses todos não era um sacrifício para nós, era a nossa melhor sorte. A nossa melhor sorte é que os nossos imigrantes que estão no Luxemburgo, na Suíça, em França, voltassem. Quem nos dera a nós, que muitos destes, provavelmente famílias suas e minhas também, sim, voltassem. Quem nos dera a nós, André que eles voltassem. O Parlamento aprovou muito rapidamente este projeto de lei do Chega, que proíbe que se cubra o rosto no espaço público, salvo algumas exceções, diz a burca, mas na verdade a redação não tem essa palavra. Foi o senhor que lhe deu voz. Sim, e com grande ênfase, como vimos no Parlamento. Porquê é que deu tanto destaque à burca? Porquê é que não falou, por exemplo, do passamontanhas ou outro? Afinal, é uma lei a pensar na segurança das pessoas ou a visar diretamente uma comunidade? É a pensar na segurança das pessoas, mas também a dizer que quem está em Portugal tem que cumprir as nossas regras. E que eu não aceito nenhuma cultura, francamente, não aceito, isto pode ser melhor ou pior visto, nenhuma cultura que acha que a Clara de Sousa é menos ser humano que eu por ser mulher. E que tem menos direitos que eu por ser mulher. Porquê é que isso não está no texto, então? Não, o texto foi inspirado, primeiro, o texto tem que cumprir determinados parâmetros e o texto foi inspirado até na lei francesa.
portanto, que é a lei que também ficou conhecida como a lei da burca. Portanto, nós não inventámos a roda. É uma lei inspirada diretamente nos melhores países da Europa. Aliás, vários países da Europa já tiveram uma lei parecida com a nossa. Só que nós cá gostamos de fazer estes dramas à volta deste... A nossa lei pode evoluir para a lei francesa? Não, ela não, é porque nós sabemos que em França as meninas, as mulheres... Nas escolas públicas, meninas e mulheres não podem usar o hijab, que cobre apenas o cabelo e não o rosto. A nossa lei pode vir a evoluir para aí, se depender de si. Por mim evoluiria. Porquê? E vou dizer porquê. Não cobre o rosto. E vou dizer porquê. Porque eu acho que tudo o que são símbolos de opressão das mulheres não devem ser permitidos em Portugal. Cobrir o cabelo é um símbolo de opressão da mulher? Olha, no Irão, houve mulheres executadas por mostrar o cabelo. Sabe isso? A Clara Sousa andasse assim como está aqui. Se fosse apresentar um programa em Teherão, provavelmente era executada a seguir. André Ventura, lembra-se... Clara Sousa, eu não consegui responder a nada. Não é possível eu fazer. Eu sei que estes temas são vos incómodos, mas tem-me deixar falar. Não são. Fez-me uma pergunta e não me deixa responder. Deixa-me lá responder. Mas deixe-me só colocar a questão. Eu vou ao seu encontro. Mas não vai ao encontro porque eu não consigo responder. Já respondeu, mas vocês parecem a Globo brasileira. Não é verdade. Cada vez que dizem uma coisa, contrariam, fazem a festa, lançam os foguetes e tiram as conclusões. Lembra-se da sua avó entrar numa igreja com o cabelo coberto? Eu lembro-me da minha entrar com o cabelo coberto. E os ombros cobertos. Mas que as coisas são comparadas? Não, estou a dizer que cobrir o cabelo é um sinal de opressão. Que o cristianismo tem algum sinal hoje em dia, ou há 20 ou 30 anos, que tem que ver com a opressão da mulher e com a diminuição da mulher? Acha que isso é comparável? Um país como o nosso de cultura cristã, de matriz cristã, de valores cristãos, estar a tolerar no seu território que uma mulher possa ter que ser coberta não porque quer, mas por vontade dos homens, da opressão masculina, de diminuição dos seus direitos e de deturpação da sua dignidade. Mas o hijab é isso? Se acha que isso é normal, eu não acho. E acho que nós temos que evoluir para dizer àqueles que vêm para cá, sejam eles islâmicos ou não, porque podem não ser só islâmicos, todos os outros, que nós temos alguns valores que não abdicamos. Um deles é a igualdade entre homens e mulheres. Ora, quando nós vemos na rua um homem a andar com 3 mulheres atrás, como se fossem animais, cobertas da cabeça aos pés, como se não tivessem direitos, nós temos 2 hipóteses. Ou vergamos a isto e ajoelhamos-nos, ou dizemos que eu não concordo com isto e eu não aceito isto. Eu serei o tipo de presidente que não se ajoelha a isto. E que diz que em Portugal tem que cumprir as nossas regras. Eu sei que há outros que dizem que é um excesso, é um exagero, temos que respeitar os direitos. Só há uma coisa que me custa, Clara de Sousa. É ver mulheres defender isto. E isto é que me custa mesmo mais. O que me custa é ver estas mulheres de esquerda que batem no peito a toda a hora pelos direitos das mulheres, contra o machismo, contra a opressão de género, mas depois vão para Gaza, onde estão terroristas que tratam as mulheres abaixo do cão, como se costuma dizer, que tratam as mulheres como objetos e andam aqui em Portugal a defender esta gente. Portanto, não está traçado o limite. Olha, até o Rui Tavares teve mais inteligência. Até o Rui Tavares teve mais inteligência que disse, e cito, peço desculpa pela linguagem, eu sou contra os gajos que querem que as mulheres usem burca. Não está traçado o limite, portanto, então. O limite Ele pode evoluir. Pode evoluir. E inspirar-se na lei francesa. Pode evoluir e dizer isto. Quem vem para cá tem que cumprir as nossas regras e cumprir os nossos valores. André Ventura, não falámos ainda do papel do Presidente, mas vamos... Não, o papel em termos dos limites constitucionais daquilo de promulgar, vetar leis, etc. O que é que os portugueses podem esperar de si? Muito rapidamente, o veto político é para ser utilizado como regra ou como exceção? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Quer dizer, se nós tivermos uma lei que tira mais autoridade às forças policiais, não vai passar. Vai ser vetado. Nós precisamos da polícia com mais força, precisamos da polícia com mais autoridade. Se nós tivermos uma lei que torna mais obscuros os caminhos do financiamento dos governos ou das estruturas políticas, isso não vai passar. Porque nós vamos ter... Eu quero ser um presidente intolerante à corrupção. Verdadeiramente intolerante à corrupção. Se tivermos uma lei que permita a abertura de portas a toda a gente sem controle, não vai passar, que eu quero ser um presidente intolerante à imigração descontrolada. Portanto, se me perguntar, o uso do veto é para ser feito com parcimónia ou sem parcimónia? Depende do governo que tiver em funções. E como presidente, depende do governo que tiver em funções. O senhor já disse que... Agora, não vou dizer o que outros disseram, que nunca permitirei um governo de A, de B ou de C. O governo é o que as pessoas escolhem. Muito bem. Mas tem sido muito crítico o Tribunal Constitucional, diz que é dominado por um espírito de esquerda, já aqui o deixou hoje claro. Quer garantir um tribunal, enquanto presidente, um tribunal verdadeiramente independente ou um tribunal mais alinhado com a sua visão política? Não é minha. É como disseram alguns juízes nos votos de vencidos até desta decisão dos estrangeiros, é representativa do país. Ao fim de contas, conforme diz a Constituição, os tribunais aplicam a justiça em nome do povo. Em nome do povo, não é de nenhuma outra coisa, é do povo. Ora, esse povo mudou, como se viu nas legislativas, esse povo tem mudado, aliás já tivemos 2 legislativas nos últimos 2 anos, esse povo mudou, quer medidas diferentes, quer firmeza na governação, e nós temos ainda, em alguns casos, várias instituições que estão a servir de forças de bloqueio a essa mudança. Isto não é uma questão de ser alinhado comigo. É uma questão de ser alinhado com o povo português. E Portugal é isso que eu acho que temos que fazer. Como sabe, vai ter de substituir o juiz do Tribunal Constitucional nos próximos tempos. Claro, posso dizer isto. A verdade é esta. Nós, desde o 25 de Abril, a esquerda dominou as instituições todas. E, desculpe dizê-lo, dominou instituições, quer algumas delas de natureza judicial, quer outras de natureza jornalística e mediática, quer outras de natureza universitária e académica. E nós hoje temos uma epidemia, um vírus nestas instituições que é
Esta gente não percebeu que deixou de ser representativa no país e continua a querer reagir contra o povo que mudou. Ora, quando o povo muda, quando o povo muda, as instituições não têm que fazer o povo mudar. Quando o povo muda, são as instituições que têm que mudar em nome do povo. É isso que tem que acontecer. Em relação aos juízes que terão de ser substituídos nos próximos tempos, para si é fundamental o Chega ter uma palavra a dizer? Não é questão do Chega. O que é importante é que o Tribunal seja representativo. Representativo das visões do mundo e das visões do país. Eu acho que é isso. Como lhe disse no início, eu preocupo-me zero com cargos. Verdadeiramente. Os cargos não são mesmo a minha prioridade. Eu estou focado em garantir que as instituições representam o povo. E é isso que queremos, que as instituições representem o povo português. Já disse as circunstâncias em que terá posse um governo e em que circunstâncias é que pode dissolver um Parlamento? Vamos lá ver, as circunstâncias em que dou posse a um governo é se ele for votado pelas pessoas. Portanto, eu não sou como aqueles, como a Catarina Martins, não me lembro do nome do Partido Comunista, do candidato do Partido Comunista, o António Filipe, peço desculpa, que disse que tudo fará para impedir que o Chega esteja no governo. Quer dizer, qual é o sentido que faz, Clara Sousa, e como é que não lhe perguntam se isso é democrático? Qual é o sentido que faz o segundo partido mais votado na Assembleia da República, com 23%, haver alguém que diz que tudo fará para que ele não entre no governo? Quer dizer, isso é de uma antidemocracia que se fosse eu a dizer, era de manhã à noite a ser questionado sobre isso. E em que circunstâncias dissolve? Portanto, o dar posse é o que o povo português escolher. Posso ficar triste com algumas escolhas. Se o povo português voltar a confiar no Partido Socialista, eu tentarei dizer que acho que isso é dar via verde à corrupção. Mas se escolherem, é o que é. Olha, também achei na Madeira e deram. Confiança ao Miguel Albuquerque, é vida. E a dissolução? É de quem gosta da democracia como eu, é assim. A dissolução, eu acho que tem que ser em casos muito específicos e acho que não devemos fazer da dissolução um modo de vida. Acho que os portugueses estão fartos de eleições, francamente. Não podemos andar de eleições de 3 em 3 meses, mas eu já o disse uma vez e também vou repetir aqui consigo. Eu sou a favor da estabilidade e eu garanto aos portugueses que tudo farei para dar estabilidade. Só não me peçam, a mim pelo menos, não me peçam estabilidade para esconder corrupção, ou estabilidade para esconder impunidade, ou estabilidade para esconder, enfim, uma traição brutal à pátria portuguesa. Eu vou-lhe dar um exemplo que pode parecer insignificante para muitos, mas que é alguma coisa que me faria insurgir mesmo contra um governo, apesar de ser Presidente da República. Se algum governo, fosse ele de esquerda ou de centro-direita, determinasse que iria pagar indemnizações às antigas colónias portuguesas. Isto é uma questão que mexe com a política externa portuguesa, é uma questão que mexe com o poder soberano do Estado e é uma traição à história. E há bocado um comentador vosso ali dizia que é preciso um Presidente respeitar a história de Portugal e que a história é um tema importante para um Presidente da República. E é mesmo verdade. A história é importante. Não é só importante para vermos também o que é errado. Também é importante para nos orgulharmos dela. Eu tenho muito orgulho na história portuguesa. Portanto, o governo que dissesse que vamos pedir desculpa e vamos pagar indemnizações às antigas colónias, para mim teria um cartão vermelho em cima. E o Presidente tem também, concorda, um papel ativo na diplomacia cultural, na CPLP, nas comunidades portuguesas, na promoção da língua, da cultura portuguesas do mundo. Concorda comigo, André Ventura? Então, se a cultura é também um instrumento de afirmação nacional, por que é que critica as deslocações presenciais associadas à promoção cultural, como a ida à exposição de Paulo Arrego em Londres por parte de Marcelo Rebelo de Sousa? Se não me engano... Apontou como se tivesse sido uma viagem de lazer pessoal, quando foi, de facto, na condição de Presidente da República, na promoção dessa cultura nacional com a maior artista contemporânea dos nossos tempos. Portanto, a minha questão é, se isso é importante, o senhor, é uma questão de viagens? É sobre o significado de representar o Portugal no mundo? É sobre o quê? O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez 165... Estou a falar em particular desta. 165 viagens. Isto é absolutamente inaceitável. Com os contribuintes portugueses a pagar. Isto é absolutamente inaceitável. 165 viagens, algumas delas para ver exposições, para ver jogos de golfe, para ver jogos de futebol, para ver o que fosse. Há momentos que é preciso representar Portugal. E há momentos de dignidade. Acha que ele não representou? Não, uma exposição da Paula Arrego, francamente, não acho que seja para representar Portugal. Quer dizer, ele pode gostar mais ou menos da Paula Arrego. Então, a nível cultural, como é que representaria? Qual seria a melhor opção se o Presidente da República for ver cada escultor português ou pintor português no mundo inteiro, não faz mais nada. Porque andar a viajar pelo mundo inteiro, pago pelos contribuintes. Isso é um disparate. Nós temos que ter um Presidente que se desloca às nossas comunidades, que seja o rosto e a representação nessas comunidades, mas não podemos ter um Presidente que anda a viajar pelo mundo. E se não me engano, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já viajou mais, quer do que Mário Soares, quer do que Cavaco Silva. Eu não sei até se todos juntos fizeram as viagens dele. Não sei, não vou dizer aqui, não tenho os números aqui. Mas muito abaixo daquelas que inicialmente tinha dito, como sabemos. Mas 165 viagens. Algumas delas para ver exposições de pintura, isso não faz sentido nenhum. Isso não quer dizer que o Presidente não tenha um papel ativo na representação dessa diplomacia. Se me disser que o Presidente foi ao Luxemburgo visitar a comunidade portuguesa, ouvir as preocupações da comunidade portuguesa, isso faz-me sentido. Se me disser que foi ao Luxemburgo ver uma exposição de pintura e não falou com mais ninguém, francamente isso não me faz sentido. Ou que foi às Maldivas ver um escultor português que está de férias nas Maldivas e decidiu fazer lá uma exposição de pintura, isso não me faz sentido. Tem que haver aqui parcimónia. Claro, isto é dinheiro dos contribuintes. Isto não é dinheiro do Presidente da República. Isto é dinheiro dos contribuintes. E nós, quando estamos a usar dinheiro dos contribuintes, temos que ter cuidado. E temos que fazer o possível. Olha, eu serei um Presidente que viaja muito mais, mas é cá dentro. Como é que vai promover a cultura de Portugal no mundo, André Ventura? Sabe o que é que me preocupa? É que o Presidente venha cá dentro. É quando há incêndios.
É que o Presidente vá às populações que estão a sofrer com os incêndios. É quando há ataques criminosos em bairros que o Presidente vá lá a seguir ter com as polícias. Isso é que é as viagens que o Presidente da República vai fazer. Pode ter certeza de uma coisa. Eu sou o Presidente da República que mais se vai deslocar pelo território nacional. Mas como é que vai afirmar Portugal no mundo? Pelo que mais se vai visitar território nacional. Porque é aí que estão onde as pessoas precisam. Que é onde as pessoas sentem que o Presidente da República faz falta. Eu estive a seguir aos incêndios em muitas destas populações, no Fundão, na Covilhã, visitei bombeiros, populações. Sabe o que é que as pessoas me diziam? Ninguém nos veio aqui ver. Ninguém quis saber de nós. Então não era muito mais importante o Presidente estar aí do que na Paula Rego? Não era muito mais importante. Um Presidente da República pegar no transporte, chegar ao Fundão e dar um abraço a populações que tinham perdido tudo nos incêndios. Isso não é muito mais importante do que ver uma exposição da Paula Rego. É uma pergunta a mesmo última grande exposição enquanto ela estava viva. André Ventura, o nosso tempo terminou. Não tenho nada contra a Paula Rego, mas acho que é sinceramente... Não falámos de política externa, ficará para outra altura, mas tenho aqui umas perguntas rápidas para o fecho. O senhor é benfiquista, vai votar amanhã? Não vou votar amanhã. Não vai? Não vou votar amanhã, sou benfiquista. Acho que neste momento, eu sou sócio do Benfica também, mas não vou votar porque acho que não devo neste momento misturar os dois papéis e acho que participar nestas eleições era misturar os papéis. É uma escolha minha, sei que não é consensual, várias pessoas me perguntam quando me encontram na rua, mas não vou votar. Acho que a minha função hoje é representar pessoas de todos os clubes. Do Benfica, do Sporting, do Porto, do Estrela da Amadora, do Aroca, de todos os clubes. De repente quase parece um homem que, em relação ao desporto, também está acima dos clubes, não é? É muito simples, é porque nos chega a pessoas de todos os clubes. Nós temos apoiantes de todos os clubes e eu acho que não devem, enquanto Presidente do partido, estar a tomar qualquer posição, embora seja sabido e publicamente que eu sou benfiquista. É um homem com mais certezas ou com mais dúvidas? Não sei. Eu queria dizer tenho dúvidas, mas não sei. Eu tenho muita certeza em muita coisa. Na fé tenho muita certeza, sou um homem de muita fé. A fé mudou a minha vida e aí eu tenho certezas de 100%. Porém, tenho dúvidas em muitas outras coisas. Diria 50-50. Tenho muita dúvida em muita coisa, mas tenho muitas certezas em relação a alguns aspectos. Talvez a fé seja aquele em que eu tenho mais a certeza. E também tenho a certeza de outra coisa. Eu tenho a certeza, embora isto possa parecer um pouco arrogante, eu tenho a certeza que estou no caminho certo para transformar o país. Mesmo que às vezes os resultados não surjam rapidamente, mesmo que às vezes tenha dias difíceis, nunca chego ao fim do dia e me diga assim... Tenho que desistir. Eu nunca vou desistir. Eu nunca digo que tenho que desistir. A fé cristã coloca o perdão no centro. Há espaço para perdão na sua visão de justiça? Não há espaço para perdão. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu já pedi desculpa a várias pessoas e também várias já me pediram a mim. Olha, até jornalistas. Eu não sou o melhor amigo dos jornalistas. Já houve momentos que me excedi. E já o assumi. E já o disse. Eu tenho jornalistas e outros. E funcionários públicos, funcionários do Parlamento, deputados meus, deputados do país. Já aconteceu eu pedir desculpa e pedir perdão. Porque me engano também, sou um ser humano. Agora... Acho que o perdão tem lugar na vida hoje coletiva, mas não podemos fazer de um perdão uma sociedade livre para os coitadinhos e uma sociedade em que os coitadinhos têm mais importância do que os outros. Muito bem. Respostas ainda mais curtas. O que é que o assusta mais, ser Presidente da República ou deixar de liderar o Chega? Nada disso me assusta. Nada disto me assusta. Eu deixar de liderar o Chega, deixarei um dia. O Chega há de crescer por si próprio e não há líder que fique para sempre. Ser Presidente da República não me assusta. Seria um orgulho e seria uma honra. Não me assusta, senão não me candidataria. Defende o voto obrigatório para combater a abstenção? Defendo que devíamos estudar esse caminho. Eu acho que hoje, sei que isto também não é consensual, mas acho que nós não podemos continuar a ter metade do país, por alto, a não querer saber e a não participar. Eu analisaria esse caminho com algum entusiasmo. Sei que isto não é consensual e até não é muito popular, mas eu analisaria isso com alguma... Não tendo poder para convocar, qual seria a matéria que gostaria hoje de ver referendada? A imigração. Acho que nós temos, aliás, duas coisas. Eu, se pudesse, que não tenho, e já tentámos no Parlamento e não foi possível, eu faria dois referendos. Um, se concorda que as leis de imigração continuem a ser estas, em que basicamente qualquer pessoa pode entrar e não temos que fazer controle quase nenhum. E dois, se concorda ou não com o Chega quando diz que se tem que fazer um grande levantamento nacional aos subsídios que são pagos em Portugal. Gostava de ver isto referendado. Se for eleito, qual será o destino da sua primeira visita de Estado? O Vaticano, porque provavelmente tenho que agradecer a Deus a fé que me moveu, a persistência e também garantir que nós continuaremos a ser um Estado de matriz cristã e que não deixaremos que nenhuma invasão islâmica tome conta deste país. Uma pergunta também da atualidade, não é muito importante, mas a hora muda no domingo. Essa mudança ainda faz sentido? Não sei, não sou especialista nisso, francamente não quero dar. Tenho ouvido opiniões de todos os tipos, eu não sou especialista nisso. Tenho ouvido argumentos para todos os sentidos. Eu vou-lhe dar só a minha opinião, isto não vincula nem o partido, nem nada mais. Eu não gosto da mudança da hora. A mudança da hora é uma chatice, prejudica a vida de todas as pessoas, torna-nos, a mim, torna-nos mais sensíveis às mudanças da luz e etc. Agora não quero chatear as pessoas aqui com isto, mas acho que é um assunto que merecia ser pensado até do ponto de vista científico. Até tenho lido algumas coisas sobre isso e acho que merecia. Agora não vou amassar os telespectadores com este assunto. E estas são respostas rápidas. Há algum direito individual que para si nunca possa ser tocado? A vida. Acho que a vida não pode ser posta em causa e acho que a vida tem que ser aquilo que nos orienta. Nós hoje temos pouca sensibilidade pelo direito à vida e eu acho que o direito à vida é o direito fundamental. O que é que separa hoje um democrata de um autocrata?
é que o autocrata não acredita na liberdade de pensamento. Eu acredito profundamente, por isso é que eu faço da política à minha vida, porque acredito que é preciso discutir, argumentar, e mesmo quando discordo, como é o caso com muitos dos meus adversários, como é o caso às vezes com a imprensa, eu nunca na minha vida defenderia que eles deveriam ser silenciados. Acho que o debate é bom, acho que o confronto é bom e acho que a democracia ganha com isso. A diferença entre um autocrata é que ele faria tudo para silenciar quem não concorda com ele. Eu não sou assim. O que vem primeiro, André Ventura, a ordem ou a liberdade? Eu usaria a expressão do general Ramalhianos mais uma vez. Abril criou uma série, deu a liberdade, mas esqueceu-se de formar cidadãos. Hoje nós temos pouca ordem e por isso é que eu comecei a dizer que tinha que pôr este país na ordem. Eu acho que, francamente, hoje, não me levem a mal, é mais importante pôr o país na ordem do que falar de liberdade. Não posso ser mal interpretado, mas este país precisa de entrar na ordem. Tenho uma última pergunta. Quem é o seu verdadeiro adversário nestas eleições? Gouveia Melo, Luís Marques Mendes ou Luís Montenegro? Não, eu tenho o maior respeito por todos os adversários e ninguém sabe quem ganha. É evidente que acho que o Almirante Gouveia Melo, pelos números pelo menos que são conhecidos, provavelmente será o adversário principal. Mas atenção, quer o Dr. Luís Marques Mendes, quer o Dr. António José Seguro podem ser adversários na segunda volta. E também não é garantido que ele passe à segunda volta. Eu acho que temos que ser humildes o suficiente para perceber que as legislativas são eleições diferentes das eleições presidenciais e que tudo pode acontecer. Portanto, eu diria que estes três são os meus adversários naturais nesta eleição, pelos números que se conhece, etc. Vou debater com todos com igualdade, com respeito, mas também dando importância a todos. Não estou a dizer que os outros não têm essa importância. Estou a dizer que, face ao cenário que conhecemos, o provável de ir à segunda volta será com um destes três, como aliás o Paulo Baldaia há bocado também. Uma segunda volta que não é das legislativas. Uma segunda volta que é das presidenciais. Neste momento, eu estou focado em vencer a primeira volta das eleições presidenciais e penso que isso vai acontecer no dia 18 de janeiro. André Ventura deixou claro nesta entrevista: o país está a arder em corrupção, em desigualdade e em descontrole. Falou de um Estado fraco, de um sistema podre e de uma justiça que fecha os olhos aos poderosos. Denunciou a imigração descontrolada, o SNS em colapso e disse sem rodeios: ou Portugal entra na ordem, ou será engolido pela bandalheira. Ventura foi duro, frontal e sem medo de tocar nas feridas que muitos evitam. Agora, a questão é para si: concorda com ele ou acha que exagerou? Partilhe a sua opinião nos comentários, deixe o seu gosto e não se esqueça de subscrever para mais momentos exclusivos como este. A sua voz também conta. Portugal precisa de ser ouvido.